Pai do Senhor, meus irmãos, boa tarde com Jesus. A paz, irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe os teus vizinhos, no qual você está convivendo agora numa frequência maior. Deus abençoe os teus parentes, Deus abençoe toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Estamos aqui nesse dia 31 de março de 2020, 15 horas e 19 minutos. Que o Senhor venha nos fortalecer nessa tarde, que o Senhor venha nos abençoar nessa tarde, que o Senhor venha nos revigorar nessa tarde. Estamos aqui na presença do Senhor, unidos, mesmo longe, pela ligadura do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Seja engrandecido o nome do Senhor pela tua vida, né? Que você venha receber a alegria de Cristo, que você venha receber a paz de Cristo, que você venha receber a harmonia de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, Sandrinha, Deus abençoe sua vida, sua família, Davi, Lavínia, seus parentes, que Deus abençoe sobremaneira, em nome do Senhor Jesus. Já temos, né, gente entrando aí, os irmãos entrando, as irmãs entrando, né? Jenny Kelly, Gustavo, Benjamin, meu netinho, Deus abençoe. A Jenny chegou primeiro mesmo que a Sandra. A Jenny chegou primeiro, ela falou ali. Mas a Sandra tá ali, ó. Sempre, já tinha perguntado aqui pra mim. Sempre junto aí, né? E estamos aqui, né, nessa tarde de terça-feira, irmãos. Continuando, dando a sequência, né? As ministrações através da rede social, através dessa ferramenta, através dessa tecnologia que, né, o Senhor tem nos permitido, né, para estarmos fazendo isso nesse momento, dessa forma, né, entrando nos lares, entrando na vida de pessoas perto, longe, bem longe, né? Estamos aí pregando a palavra. Nossa responsabilidade é essa: anunciar a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor, semear, né? Porque eu sei que tem corações aí, né, como terra fértil, esperando a mensagem vir. E hoje a pastora Lídia tem uma palavra poderosa para o teu coração, viu? Se prepare, aperta o cinto aí que o Espírito Santo vai agir sobremaneira. Pode ser o irmão Jonas, Pai Senhor, todos os irmãos lá da CCDF aí, São Francisco, né? Deus abençoe o irmão e toda a família, todos os irmãos aí de São Francisco. Estão com muita saudade, né? Mas logo, logo estaremos juntos aí para a glória de Deus, né? Tenho certeza que o Senhor está cuidando de nós, está cuidando, né, das nossas famílias, né? Continue firme, né? Continue firme a todos os irmãos, perseverando sempre, que o Senhor, Ele tem operado, né? A perseverança é um sinal, né, da nossa salvação, né? Aprendemos ontem, né, através da palavra. Perseverança é muito importante. Está no meu status. Pai do Senhor, Marlene, Deus abençoe. Pai do Senhor, Marlene, Aparecida Rosa, Deus abençoe sua vida, viu? Irmãos, é muito importante a perseverança. Estarmos perseverando. Tá difícil? Todo mundo sabe que tá. Tá entediante? Todo mundo sabe que tá. Tá maçante ficar muito preso, ficar, sabe, sem ter a liberdade que tínhamos antes? Tá muito difícil. Mas vamos perseverar, que o Senhor vai nos dar vitória, né? O Senhor já nos deu vitória em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Bendito é o nome. Hoje tá fogo aqui, viu? Fogo puro aqui, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai operar nessa tarde de terça-feira, viu? Deus o abençoe sobremaneira. Quero agradecer, né, a vida do pastor Gabriel, da pastora Lúcia, né? E que Deus abençoe a casa dela, abençoe os meninos, os netinhos, né? Que são 3 agora, né? Biel, Rafael e tá vindo o Michael, né? Tá vindo aí, né? O Senhor tá, né, guardando essa gestação da Fabiana, né? Paizão Rael, vai, mas um baterista vai ser uma briga agora, né? Me dá meu chimbal, me dá aí minha baqueta, eu quero tocar. Vai ser
Vai ser uma briga santa lá, vai ser algo assim tremendo lá, né? Família dos bateristas, meu Deus, como que é bênção, né? Glórias a Deus por isso, né? Amo muito, né? Essa família, né? Amo muito esses meus irmãos e que temos, né? Muita saudade, temos, né? A vontade de estar perto, de estar junto. Deus abençoe. Pai te ama, Ana, minha linda, Deus abençoe a senhora, viu? Não, ela é minha lindona. É minha linda também, minha né? Lindona. Que a senhora seja, né, muito bem-vinda agora, nessa tarde, viu? Que Deus venha falar ao coração da senhora. Se prepara aí, viu? Deus vai falar com a senhora aí nessa tarde, né? De terça-feira, viu? Se prepara aí. Que saudade da gente tomar aqueles cafés, né? Junto, né? Agora não podemos mais, né? Estamos ligados pelo Espírito Santo, né? A senhora fica firme aí que já isso vai passar e vamos poder nos unir aí, tomar um cafezinho, comer um pãozinho fresquinho, bater um papinho, né? Para a glória de Deus e cultuar o Senhor, louvar o nome do Senhor, né? Que Deus abençoe a senhora e toda a família em nome de Jesus, né? Amém? Os netinhos, né? Tem bastante netinho, que o Senhor abençoe sobremaneira, né? Irmãos, já vamos começar dando oportunidade pro Armandinho. O Armandinho vem aqui atrás de mim aqui, ó. Onde tá minha mão aqui, ó. Isso. Mais um pouquinho pra lá. Aqui, Armandinho, ó. Aparecer aqui. Vem aqui, mais pra cá. Isso aí. Aí você vai cumprimentar os irmãos, você vai cantar o corinho, você vai alegrar o povo aí nessa tarde, tá bom? Pode começar. Cumprimenta a tua paz, eu sou Jesus. Vou cantar um corinho, fala olha aí. Manda um joinha pra ele que ele gosta. Coraçãozinho. Coraçãozinho. Os coraçãozinhos. Coraçãozinho. Vai. Veja do balali do te desete, ele tem pelo seu amor. É importante para Deus. Nada de ficar sofrendo de saído. Eles são complexos interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Ouvindo falar do valor de você tem. Ouvindo falar do valor de você tem. E aí sai você, o Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis, aleluia, inexprimíveis. Aí você pode até perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Pela do valorizo que você tem. Você é um ser, você é alguém. É importante para Deus. Ô glória! Nada de ficar sofrendo, deixa e dó. Neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Tudo colo. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar o valor de Deus você tem. E aí sai o descer, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Pode ser o pastor Marque. Inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Varão valoroso. Você tem o valor.
introdução para terminar. Esse move em você. Aleluia. Amém, glórias a Deus. Pode? Vai abalar, desejo voltar o mundo. Vai abalar, desejo voltar o mundo. Vai abalar, jeito detendo, fecha e abrir, o dedo botando a igreja se dura. Jeito detendo, fecha e abrir, o dedo tocando a igreja subir. Vai abalar, desejo voltar o mundo. Vai abalar, desejo voltar o mundo. Vai abalar. Amém. A palavra patrulaliza na parte de Aleluia, glórias a Deus. Olá, Bendito é o nome do Armandinho, Senhor. ó, a Sofia, netinha da irmã Ana, tá mandando um oi pra você. Você mandou? É. Tudo bem? Vem aqui, fala aqui com ela. Fala, oi, Sofia. Oi, Fia. Tudo bem, Tudo Sofia? bem, Fia? Um oi pra você também. Um pra você. Dá tchau agora. Cala, Fia. Sofia. Sofia, cala, Fia. É a, você. é a filha da Fernanda, do Dá Nando. quando eu vou pegar no colo um dia. Isso. Gente, fica com Deus, vitalidade aí. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Essa tarde estamos aqui para podermos receber da parte de Deus, né, mais vigor, mais instrução, né, para que possamos estar perseverantes, né? Sabemos que as coisas, né, ainda continuam bem difíceis e tudo isso tem trazido transtornos, né, para as nossas vidas, tem trazido, né, dificuldade, tem trazido, né, condição para que possamos estar em condição de entristecer, né, ficar oprimidos, mas nós temos que buscar a presença do Senhor, meus irmãos. Temos que buscar o Espírito Santo a todo tempo, porque sem Ele nós não vamos conseguir suportar. Quero dizer algo para você nessa tarde. Sem o Espírito Santo vai ser tudo mais difícil, né? Temos que buscar o Espírito Santo, a direção de Deus, porque, né, mesmo nas aflições, nas dificuldades, nós estamos sendo assistidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem nos dado força, porque, irmãos, tem pessoas que estão passando dificuldade, tem pessoas que estão oprimidas de uma certa maneira, irmãos, que, sabe, a ponto de fazer loucura. Tem pessoas com uma problemática tão grande na parte emocional, que muitas delas, né, se o Senhor não entrar para ajudar, pode até sucumbir. Mas nessa tarde, nós viemos aqui para trazer coragem, vigor, para aumentar a tua fé, para dizer que o Senhor está conosco, aleluia. O Senhor está nos ajudando nesse momento tão difícil. Está difícil, mas nós estamos com o Senhor. Está complicado, nós estamos com o Senhor. Está doloroso, mas nós estamos com o Senhor. Queridos, fiquem firmes. Continue nessa pegada, continue nessa firmeza, continue buscando força do Senhor. A Bíblia diz lá em Isaías que Ele multiplica, né, as forças daquele que não tem mais vigor, aquele que já está a ponto a morrer, a desfalecer. Ele multiplica as forças e a pessoa ela vai voar com asas de águia, como asas de águia. Então é importantíssimo, irmãos, nós estarmos sempre buscando do Senhor. Nós estamos aqui para orar pela tua vida. Irmãos, enquanto uns estão brigando, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, né? Mas nós estamos aqui, ó,
Nós estamos aqui para orar por você, porque nós confiamos no Deus da salvação. Aleluia. Nós estamos aqui para guerrear, né, em favor, né, da tua vida, da tua família. Nós estamos aqui para te ajudar espiritualmente. Nós não temos ouro, nem prata, não temos. Pelo contrário. Mas o que nós temos, nós vamos estar compartilhando com vocês. Que é a presença do Eterno, que é a confiança no Deus da nossa salvação, que é a perseverança no Senhor Jesus, que é a força e o vigor do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui para te auxiliar. Eu e a pastora Lígia, nós somos os teus servos. Nós somos os teus servos. Nós estamos aqui para te ajudar. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão andando sozinhos. Vocês não estão sozinhos nesse mundo. Nós estamos aqui para poder auxiliar, né? Eu tenho certeza que nós estamos passando por dificuldade também. Mas a gente reparte um pouquinho que nós temos com vocês, viu? Nós amamos muito vocês. E estamos aqui para interceder, né? Pedir para aquele que pode fazer todas as coisas. Se a gente pedir, ele é fiel para poder dar. Se a gente bater, ele abre a porta. A gente buscar, a gente vai encontrar. E estou aqui para buscar do Senhor para a tua vida. Estamos aqui para interceder na presença do Senhor para a tua vida. A tua aflição é nossa aflição. A tua dificuldade é a nossa dificuldade. Estamos aqui para poder clamar o nome do Eterno pela tua vida, viu? Pela tua família. Não precisamos conhecer, porque o Deus que nós servimos, Ele conhece. Ele conhece o seu familiar, Ele conhece a tua história, Ele conhece a tua aflição, a tua dificuldade. E nessa tarde o Senhor está entrando na tua vida para poder fazer uma transformação, para você continuar firme. Diga glórias a Deus, aleluia. Amém, queridos? Vamos orar? Boa tarde, Júlia Santana, Pai do Senhor, viu? Deus abençoe. Janaína Santana, desculpa. Estou sem óculos, vou pôr meu óculos. Esqueci. Aleluia. Esse pastor é doido, gente. É muita emoção. Muita emoção estar servindo ao Senhor. É uma honra, tá? Uma honra estar servindo ao Senhor, buscando a face do Eterno, viu? Agora sim, estou conseguindo enxergar. Janaína Santana, Deus abençoe, viu, Janaína? Que o Senhor entra na tua vida agora. Que o Senhor opera o sobrenatural na tua vida agora. Que o Senhor venha trazendo vigor, força. Que o Senhor venha restaurando as tuas forças, viu? Visitando a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Consagrar esse momento ao Senhor. Que já é consagrado, né? Mas vamos clamar para que Ele venha operar, usar de misericórdia, usar de socorro, usar de sustento, de amor para as nossas vidas. Que os impedimentos, né, que são muitos, né, possam ser removidos. Todos os impedimentos venham a ser removidos. Pai amado e querido, em nome de Jesus, unimos a nossa fé nesse momento para apresentar, Senhor, esse culto de adoração a Ti. Que o Senhor venha agir de uma forma, ó Pai, poderosa. Tu tens liberdade de operar, Pai, nas nossas vidas. Pai, que toda barreira que possa impedir, Senhor, seja ela incredulidade, seja ela falta de fé, seja ela, Pai, opressão do inimigo, barreiras e acusação, ó Pai do inferno, seja removido agora, Senhor. Que o Senhor venha entrando com a tua mão poderosa, que o Senhor venha agindo de uma forma poderosa e gloriosa nas nossas vidas nessa tarde. Em nome de Jesus, apresenta a vida da pastora Lígia, Senhor. Usa ela com poder e autoridade, conforme o Senhor queira, Senhor, nessa tarde. Fala comigo, fala conosco através da tua serva, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, unge ela, Senhor, com o sangue do Cordeiro. Ó Pai, que desça, ó Pai, do trono do Senhor, Senhor, uma unção poderosa, Senhor, sobre a vida dela, Senhor. Traga revelação, Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso, a ciência da palavra, Senhor. O entendimento da palavra, Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso, traga, Senhor, a revelação, Senhor, do teu trono, Senhor, sobre a vida da pastora Lígia, Senhor. Ó Pai, autoridade, Senhor, do Senhor, ó Pai, para proferir, ó Pai, a palavra, ó Pai, sagrada, que é do teu trono, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus? Pastora Lígia está com a oportunidade.
Quero saudar mais uma vez, né? Os irmãos com a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, por nos permitir entrar mais uma vez no seu lar. Creio que o Espírito Santo tem direção a nos dar nessa tarde. Que você seja abençoado e que receba dessa palavra e receba da parte de Deus, né? Aquilo que o Senhor tem colocado aos meus lábios para trazer nessa tarde, que eu também vou receber, que primeiro é para mim, né? Tudo aquilo que o Senhor passa, ensina, primeiro eu recebo, né? E eu glorifico a Deus por isso. Quero ler com os irmãos aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 12. Se alguém quiser acompanhar, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12, que diz assim: Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Esse tinha 8 filhos, e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu erguia a voz de manhã e de noite, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Entre mentes, Jessé disse a Davi, seu filho: Peço-te que leves aos teus irmãos uma arroba de trigo torrado e estes 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com teus irmãos. Estes 10 pedaços de queijo oferece-os aos comandantes da unidade deles. Indagará sobre a saúde de teus irmãos e trará deles alguma garantia de que estão passando bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra o filisteu. Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com o outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme seu pai lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com o grito de batalha, ordenava aos soldados em suas posições de batalha. Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente da batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estavam bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando, esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: Viste aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: Que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E os homens lhe responderam o que antes haviam comentado e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Então Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados. Ficou irritado com ele e indagou: Por que afinal descestes até aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto?
Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Viestes para assistir a batalha. Davi replicou: que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Uma passagem bem conhecida, né? Quando eu estava procurando alguma coisa sobre Davi e Golias, como algumas traduções, o significado do nome do local de onde eles estavam, a gente vê que tem bastante estudo que vai falar sobre Davi e Golias, sempre voltado para crianças. Eu vi assim, bastante vídeos, né? Porque é uma história que é contada mais para criança, né? Assim, nas escolinhas, quando tem culto, né? Nas igrejas, crianças vão lá para o culto infantil. São histórias mencionadas, mais voltado para o público infantil. Mas é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração desde ontem. Ontem não conseguimos fazer a live, mas já era uma palavra que já estava no meu coração, falar sobre isso. E eu achei interessante que aqui no versículo 16 diz que durante 40 dias o filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de batalha, de combate. Aqui a palavra está dizendo que durante todo esse período o povo de Deus, o exército de Deus, ficou sendo oprimido e passando por medo, né? Diante de uma dificuldade. Mas todas as vezes que o gigante aparecia, eles ficavam com medo, eles tinham medo, eles recuavam, eles ficavam até em posição de batalha, mas eles recuavam porque eles tinham medo do gigante. E durante 40 dias eles se sentiram oprimidos. Eles estavam ali vivendo sobre uma sentença, né? Que as pessoas olhavam para o tamanho da dificuldade, olhavam ali aquele homem, olhavam as suas vestes, olhavam as armas que ele tinha, a veste que ele usava, a sua armadura pesava em torno de 60 quilos. Então era um homem que era muito forte, muito grande, e as pessoas tinham medo de ir até ele, de combater com ele. Mas a palavra vai nos dizer que Davi foi enviado pelo pai a saber notícia dos irmãos que estavam servindo nessa guerra, nessa afronta. Jessé manda seu filho ir em busca de notícias dos irmãos mais velhos. E quando eu estava preparando aqui essa palavra, eu percebi que Davi, ele era alguém que os irmãos olhavam para ele diferente. Se a gente for ver, o irmão pergunta para ele: por que você deixou aquelas poucas ovelhas? Então, era alguém que talvez ele era até, como que se diz assim, as pessoas riam dele por ele ser um pastor de ovelha, as pessoas riam dele. E quando Davi pergunta como que está indo as coisas e quer saber notícias, e quer saber o que vai ter em troca, o homem que derrotar Golias e o seu exército, o irmão pede para que ele pare, né, de falar, e Davi vai falar assim, no versículo 29. Por quantas privações Davi passava, né? Porque quando ele diz, por acaso agora também sou privado de falar, quais eram as outras coisas que Davi não podia fazer, que as pessoas o questionavam ou até mesmo zombavam dele? Davi, ele foi ali porque no coração dele já tinha o desejo de servir, o desejo de ser útil. Davi era um pastor de ovelhas, mas era alguém que sabia lidar com pessoas, era alguém que estava disposto a lutar. Então a palavra vai nos dizer que Davi, ele vai se colocar, irmãos, diante dessa batalha, a servir, né, como alguém que vai derrotar um gigante, como alguém que olha e fala: quem que esse homem pensa que é para estar querendo afrontar o povo de Deus? E ele com essa coragem toda, ele vai ser levado diante de Saul. Saul vai olhar para ele como uma criança, como alguém pequeno. Quando ele chega diante de Saul, Saul olha para ele e não dá nada para ele. Diz: você não é homem
homem de guerra, você não é homem que anda no meio dessas coisas, você é apenas uma criança. Mas Davi vai falar com tanta autoridade, porque aquele que é enviado no nome do Senhor Jesus tem autoridade sobre a vida dele. Davi, a forma que Davi vai falar impressiona Saul. Vai impressionar Saul. Vamos ler ali. A partir do versículo 33, que vai dizer assim: contudo Saul respondeu a Davi: tu não podes ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é guerreiro desde a sua juventude. Ou seja, Saul está olhando aqui para o tempo de experiência que Golias tem, e até mesmo que os outros homens têm. Tá olhando assim, olha a experiência que ele tem. Quem você pensa que você é para você querer derrubar esse gigante, né? No versículo 34, mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão, um urso feroz, que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu perseguia e o atacava, e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. Saul está olhando para uma criança, Saul está olhando ali para um jovenzinho e não tem ideia das experiências que ele passou quando ninguém o via. Davi aqui está falando assim, olha, você não sabe o que eu sou capaz na mão do Senhor, porque ele sabia que ele não estava sozinho quando vinha o urso, quando vinha o leão e tentava colocar a mão, né? Tentava colocar as patas imundas, tentava colocar os dentes sobre ali as ovelhas do seu pai. Davi se levantava e ele disse que ele entrava ali em luta em que ninguém via. Davi se colocava em luta que pessoas não presenciavam. Mas ele, quando ele ia para o campo, quando ele estava ali protegendo as suas ovelhas, ele não voltava para casa a dizer ao pai, ao irmão, as lutas que ele tinha passado e o que ele tinha feito para proteger suas ovelhas. Chegou o dia certo em que Davi vai dizer: olha, enquanto ninguém estava vendo o que eu estava fazendo, enquanto as pessoas só pensavam que eu era tratado como um escravo, como alguém que não podia falar, enquanto as pessoas zombavam de mim, tiravam sarro de mim por eu estar ali apacentando as ovelhas do pai, enquanto as pessoas olhavam para mim como o mais moço da casa, estavam apenas olhando para os mais fortes, para o maior, eu estava ali fazendo algo que ninguém estava vendo, porque Deus estava comigo. Aleluia. E aí então é a hora de Davi dizer o que ele é, a força que ele tem quando ninguém estava vendo, quando ele estava sendo usado por Deus. E Davi disse mais no versículo 37, aliás, no versículo 36, o teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Ele estava dizendo assim, olha, assim vai ser com esse gigante que tem se levantado, como se fosse um urso e um leão, assim eu também vou fazer com ele. Tamanha a fera que Davi tinha, que ele estava ali também guardando as ovelhas do pai, que ele estava ali também protegendo alguém que pertencia a um pai maior, ao Deus Todo-Poderoso. No versículo 37, e Davi disse mais, Yahvé que me livrou, Deus que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vai, e que Yahvé seja contigo, que Deus seja contigo. Irmãos, Davi vai se colocar diante de Saul. Ele não vai dizer nada para Saul, ele só vai dizer que ele se coloca em posição para ele ir até o gigante. Mas quando Saul olha para eles, Saul zomba, porque para você é apenas uma criança, você não tem experiência nenhuma. Como é que você vai conseguir derrubar esse gigante? Como é que você vai conseguir vencer esse gigante? Então Davi vai dizer das experiências que ele teve.
Davi vai começar a dizer coisas que ninguém viu ele passar. Aleluia. Eu sei que existem muitas pessoas, irmãos, verdade, que talvez olhem para Jesus. você e pensam assim, quem que essa pessoa pensa que é? Para me trazer fé em meio ao caos, para dizer que eu vou vencer em meio ao caos. Essas pessoas não sabem o que você tem passado e as lutas que você tem enfrentado. As pessoas não sabem que Deus é com você e que Deus é que tem livrado você de todas as coisas. Mas chegará o dia em que as pessoas vão ter que ouvir o que Deus tem feito na sua vida, quando todos riam, quando todos te olhavam diferente, vai chegar o dia que Deus vai te exaltar. Aleluia. Vai chegar o dia que você vai derrubar gigantes verdade, que muitos não puderam derrubar. Vai chegar o dia que muitos não vão conseguir fazer aquilo que Deus escolheu você para fazer. Vai ser você que Deus vai escolher. Em meio a pessoas experientes, em meio a pessoas que têm praticado, que já está em exercício, vai ser alguém do anonimato que Deus vai escolher para derrubar gigante. Aleluia. Davi vai chegar, irmãos, então, e aí ele vai dizer como ele foi usado na mão do Senhor. Agora Davi vai dizer das experiências que ele teve quando ninguém estava vendo. E Davi vai ser usado de uma autoridade para dizer que ele vai fazer com o filisteu, assim como ele fez com o urso e com o leão, que Saul não pode deter ele. Saul acredita naquilo que ele falou. Saul agora, irmão, vai encher-se o coração de fé, de esperança, porque está chegando alguém. Aleluia, está chegando alguém que é forte, que estão olhando e pensando Senhor, que é pequeno, mas não é pequeno, é muito grande diante de Deus poderoso. Agora Davi chega, irmão, injeta fé, injeta esperança no coração de Saul. Saul tem um exército, irmãos, a favor dele. Saul tem um exército a favor dele, mas aquele exército, irmão, quando o gigante batia o pé, quando o gigante falava que ia destruir, o exército corria, o exército tinha medo, mas agora Davi vai chegar. Aleluia. Então no versículo 38, depois que Saul diz para ele, vai que Deus seja contigo, Saul vai vestir então Davi com a sua própria veste, vai colocar nele túnicas de combate. Colocou também uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Versículo 39. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar aquele paramento militar. Então declarou a Saul, não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Veja bem, Saul então, depois de encher o coração de fé e acreditar naquele menino, ele vai querer colocar uma proteção sobre aquele menino. Então leva as minhas vestes com você, coloca aí a minha vestimenta sobre você. Mas Davi começa a andar e vê que não é daquela forma que ele tem que ir. Davi não tinha que ir até o gigante protegido como Saul ia, porque a proteção que estava sobre Saul não era a mesma proteção que estava sobre Davi. Davi recusa a usar todas aquelas vestimentas e tira, porque ele não está acostumado com aquilo. No versículo 40 ele diz assim, em seguida Davi tomou na sua mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor. Isso é uma espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro de Filisteu. Davi vai como ele é. Davi vai usar, irmãos, aquilo que ele estava acostumado a usar. Existem muitas pessoas dizendo que está indo no nome do Senhor, usando aquilo que o homem tem colocado sobre ele. Mas Davi aqui, ele está sendo quem ele era quando ninguém olhava para ele. Davi estava ali usando de coisas que ele usava para proteger os seus animais, as ovelhas, quando ninguém estava vendo. Davi não precisava da mão do homem sobre ele. Davi não precisava ir no nome do homem. Davi vai ir no nome do Senhor, usando aquilo que Deus mesmo o ensinou. Porque aqui o que Davi vai usar,
A forma com que Davi vai usar, Deus era na vida dele, com apenas a pedra que ele pegou. A pedra que ele pegou, a arma que ele usou ali, que a gente fala, traz para os dias de hoje como se fosse um estilingue. Ele vai usar aquilo, irmãos. É essa arma que ele vai usar. Nesse mesmo momento, no versículo 41, o filisteu com o seu escudeiro à frente vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou, olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Mais uma vez, irmãos, Davi vai parar diante de alguém que quer dar risada dele, quer caçoar ele. Só que Davi já estava acostumado com isso, porque dentro da casa dele já tinha pessoas que riam dele. Senhor. Diante da casa dele já havia pessoas que não acreditavam nele. Diante da casa dele já havia pessoas que colocavam ele para fazer serviços que outros não poderiam fazer, porque os outros eram mais robustos, os outros eram mais fortes. Então, isso para Davi, irmãos, não funcionava. Quando ele vai chegar diante do exército, que Saul vai olhar para ele, olha ele como uma criança e diz: como você, sendo uma criança, vai... Outro que vai, irmãos, caçoar de Davi. Para Davi isso não funcionou. Agora ele vai chegar diante do adversário, o adversário vai rir dele porque olha ele como uma criança. Eu não sei como que as pessoas têm olhado para você, mas aprenda com Davi. Davi vivenciou dentro da casa dele pessoas olhando para ele diferente. Quando Davi saía da sua posição e ia para outros lugares, as pessoas zombavam dele. Quando Davi precisou da força, irmãos, ser forte, foi na hora que ele estava diante do adversário maior dele naquele momento, que era aquele gigante. Talvez, irmãos, quando Davi falou para Saul que ele não permitia que quando vinha o urso ou quando vinha um leão, que ele arrebentava com tudo, que ele tirava a ovelha da boca do urso, do leão, que ele protegia. Talvez houve dúvida no coração de Saul, mas mesmo assim, aquilo que ele falou foi algo que fez com que Saul acreditasse que dali poderia acontecer alguma coisa. Agora Davi vai diante do adversário, do seu adversário maior, porque quando o Golias vai olhar para Davi, vai ver ele apenas como um jovenzinho, um homem pequeno. Quanto será que tinha? Qual será que era a estatura de Davi? O gigante tinha quase 3 metros. Davi, vamos colocar que ele tivesse 1,5 metro. Irmãos, o Golias vai começar a caçoar dele, vai começar a zombar dele. Mas só que Davi, irmãos, já estava acostumado com essas coisas. Isso não o feria mais, porque dentro da casa dele ele teve que aprender a ser forte. Dentro da casa dele teve que aprender a ser forte, porque as provocações e as humilhações já vinham dentro da casa dele. O Senhor nos tira às vezes de dentro da nossa casa, nos leva para alguns lugares para enfrentar alguns gigantes, porque sabe que dentro da nossa casa nós já aprendemos. Porque sabe que às vezes dentro da nossa casa nós já levamos famas e já recebemos muito risos nas nossas costas. Muitas pessoas já olhou para nós e já nos olhou de forma diferente. Agora Davi está diante do inimigo, e quando o inimigo vai rir dele, irmãos, Davi vai ter um gesto diferente. Davi vai mostrar de onde veio a fortaleza, a força dele. Versículo 43. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo, e eu, no entanto, venho a ti no nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, Aleluia, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste.
o Golias, irmãos, vai dizer assim, quem que você pensa que você é? Tá fazendo um papel de criança, porque criança, irmãos, quando briga com outra criança, pelo menos na minha época era assim, quando eu era criança, a gente pegava pau, a gente pegava pedra, quando a gente não aguentava ali com a briga, a gente queria jogar pedra e jogar pau. E Davi tá falando, mas você tá pensando que eu sou algum cão? Quando a gente vai espantar um cão, a gente pega um pau e pega uma pedra para jogar nele, se o cão vier furioso pra cima da gente. E aí Golias vai falar, você tá pensando que eu sou um cão pra você querer fazer isso comigo? E aí Davi pega e fala para ele assim, você vem a mim com lanças, mas eu vou até você no nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. No nome do Deus de Israel, a quem você tem afrontado, a quem há 40 dias você está afrontando e colocando medo em todo mundo. É isso que Davi está falando, irmãos. Que há 40 dias ele está ali atormentando todo mundo. Que há 40 dias ele está colocando medo em todo mundo. Que há 40 dias está fazendo as pessoas retroceder. Que há 40 dias pessoas estão chorando. Mães estão com medo. Família está chorando. Tanto que o pai de Davi pede para Davi ir lá levar mantimento e saber como que os filhos estão. Como que os irmãos dele estavam. Irmãos, era 40 dias que talvez muitas famílias não dormiam com medo, porque tinha um gigante assolando, tinha um gigante colocando medo, e nós sabemos hoje qual é o gigante que nos tem colocado medo. Nós sabemos hoje, irmãos, qual que é o gigante que tem se levantado contra as nossas vidas, nos tem feito chorar, tem feito nós pensarmos o que será da nossa família, o que será dos nossos filhos, o que será de todas as pessoas que estão trabalhando em hospitais, de médicos, enfermeiros, de policiais. É verdade, irmãos, Jesus. O gigante hoje que tem se levantado, irmãos, contra a nossa vida, tem tirado a nossa paz, tem nos colocado medo. Mas em nome de Jesus, nessa tarde, nós vamos colocar, irmãos, em posição, em fazer aquilo que nós tínhamos feito lá no oculto, enquanto ninguém estava vendo, enquanto a mídia não estava vendo. Nós vamos ir, irmão, em nome de Jesus, contra toda a calamidade, contra toda enfermidade que tem se levantado contra a nossa vida, que tem assustado. Nós vamos, no nome do Senhor Jesus, nós vamos adentrar, irmãos, diante dessa enfermidade, no nome do Deus Todo-Poderoso, no nome do Deus de Israel, Aleluia. Que tem afrontado a nossa família, e vamos ser vitoriosos no nome do Senhor Jesus. Aleluias. No versículo 46, hoje mesmo, Yahvé, Deus, te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei, e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo, e os cadáveres do teu exército filisteu, às aves do céu, e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! Para aquele gigante, irmãos, foi uma afronta. Aquele que caçoava agora vai ter que ver um menino pequeno, sem experiência de guerra, ter que falar que vai matar, que vai arrancar a cabeça, e ainda assim vai acabar com o exército que está junto com ele. Era muita ousadia. Era alguém que sabia que estava ali por um propósito. Era alguém que olhou para a dificuldade que estava enfrentando durante 40 dias e disse: alguém precisa se levantar, alguém precisa colocar fé, alguém precisa entender que nós não estamos sozinhos. É verdade, e eles Senhor. têm enfrentado o exército de Deus. E agora, irmãos, Davi vai falar todas essas coisas para esse gigante. O que é que você tem falado diante da sua dificuldade? O que é que você tem falado para o seu gigante? Você tem falado que você tem tido medo? Que você vai ficar recuando? Ou você tem feito como Davi? Eu vou até você no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou arrancar a sua cabeça. Eu vou pôr o seu exército para correr. Você vai ser comido pelas aves. Você vai ser comido por bicho. Eu não vou ser comido por bicho. Você não vai me matar. Qual é a palavra que você tem usado diante das suas adversidades? Davi sabia que ele estava ali não era por causa dos irmãos, porque os irmãos caçoavam, riam de Davi. Davi estava ali porque ele foi impulsionado pelo mesmo Deus que o ajudou ali quando ninguém via, a tirar ovelhas da boca do leão,
da boca de urso. Agora Davi pensa assim: está na hora de eu ir de novo, tirar as ovelhas da boca do leão. E esse leão agora é o gigante, que todos temem, todos têm medo. E ele é apenas uma criança diante do seu adversário. Aleluias. Glórias a Deus. Versículo 48. Então logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. A Bíblia vai dizer que eles estavam, irmãos, cada um de um lado, cada exército de um lado. O exército do filisteu, o exército de Golias com os filisteus estavam em Socó. O exército de Saul e os israelitas estavam lá em Elá, que é o vale dos terebintos. Socó, lugar de espinhos. O exército do povo de terebintos, que significa lugar de fruto. Veja bem, o adversário estava no lugar dos espinhos, querendo levar quem estava no lugar do fruto para o espinho. Mas a Bíblia vai dizer que agora eles vão se encontrar num vale. No versículo 49, Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que o lançou por meio da sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele tombou com o rosto no chão. Que força esse pequeno teria ao ponto de derrubar um gigante com apenas uma pedrada, irmãos? Deus era com ele, porque ele, irmãos, não teve medo do gigante. A barreira se levantou diante dele, ele estava num lugar de fruto, num lugar de comer coisas boas, comer coisas gostosas. Ele estava lá num vale, irmãos, naquele momento que eles se encontram no vale, um sai da sua posição e ali eles vão ter ali aquele encontro. Davi só vai girar ali a sua funda e ele vai atirar, e quando ele atira, a pedra vai bem no meio da testa do gigante e o gigante cai por terra, no nome do Senhor Jesus. Desse modo, versículo 50, desse modo Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Veja bem, irmãos, Davi foi com as armas certas até aquela guerra. Ele não precisou de espada. Ele não precisou de uma armadura que não era dele. Ele foi com as armas certas. Ele foi até o riacho, ele foi buscar, irmãos, uma direção. Quando ele vai ao riacho, ele busca as pedras, irmãos. Ele já vai falando com Deus. Ele vai até o riacho, ele vai ao lugar de águas. Nós sabemos quem é a água, irmãos. Nós sabemos que símbolo a água representa. Ele não estava sozinho, ele foi buscar. Ele saiu da sua posição e ele foi buscar. E quando ele vai buscar as pedras, irmãos, Deus está com ele. Aleluia. Ele atira uma pedra só. Uma pedra é capaz de fazer aquele gigante cair por terra. Versículo 51. Então Davi correu, pôs os pés sobre o filisteu, apanhou-lhe a própria espada, a espada do gigante, tirou da bainha e encravou no filisteu. E com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido e confirmaram que a morte do seu grande rei, fugiram em disparada. Apenas um homem, irmãos, apenas uma criança, irmãos, foi capaz de fazer um exército correr. Uma criança que todos olhavam para ela e zombavam, e dava risada e mandava ficar quieto. Uma criança que não podia nem falar. Foi essa criança, irmãos, qual ele, falando com o irmão, falou assim: o que eu te fiz agora? Por acaso eu sou privado até de falar? Um homem que quando ele abria a boca para falar, as pessoas queriam interromper.
não queria deixar ele falar, não queria pôr ele a parte das coisas que estavam acontecendo. Tanto ele era uma criança que as pessoas não queriam colocar ele a par das coisas que estavam acontecendo. O irmão, Davi, é levado até ali, é mandado pelo pai até ali para trazer informação do que está acontecendo, porque o pai já era velho, o pai não podia estar lá. O pai talvez nem aguentasse andar direito para estar lá. Já era um idoso, não podia estar no meio deles. Talvez se ouvisse aquele gigante afrontando os filhos, afrontando o povo de Deus, poderia até morrer de tanto nervoso, né? E a gente sabe que a gente priva os idosos de muitas coisas. Mas Davi vai. E quando Davi quer indagar, saber o que está acontecendo, Davi é prestativo. Ele poderia falar para o pai: não, eu não vou, sou uma criança, me deixa aqui, cuidando das ovelhas que tá bom. Não, Davi deixa as ovelhas aos cuidados de outro pastor. A Bíblia diz que ele deixa o cuidado de outros pastores e vai. Ele vai, irmãos. Ele não teme, ele vai. Chega lá, ele quer saber tudo o que está acontecendo. Isso cria no coração de Davi uma revolta, porque aonde já se viu um exército todo mundo ali com medo do que tinha se levantado contra a vida deles. Um gigante, um filisteu, apavorando, causando medo a todos. Ele diz: não, quem que esse homem pensa que é? Para afrontar assim o povo de Deus? E aí, irmãos, a Bíblia nos diz essa história maravilhosa, que é contado por muitas crianças, que às vezes o adulto não quer contar, que às vezes o adulto não quer mencionar a sua história toda, só diz que Davi venceu o gigante, mas não quer entrar na história, porque às vezes acha que é uma história para criança. Pode ser uma história para criança, mas a palavra do Senhor diz que nós temos que nos tornar como criança. Então seja criança e receba essa palavra nessa tarde. Seja envolvido por essa palavra, porque tem tido medo do gigante que tem se levantado na sua vida, porque tem temido as palavras, porque tem temido as informações que têm chegado até você. Quando o gigante batia o pé, o exército corria, o exército tinha medo. Até Saul, que era alguém escolhido por Deus, ficou com medo. Até Saul, irmãos, estava com medo, estava lá guardado pelos seus homens. A Bíblia não diz, não, irmãos, que homens ficaram guardando Davi. Não, Davi foi vestido dele mesmo. E com a presença de Deus na mão dele, representando a pedra, representando a rocha que estava na mão de Davi. Davi não estava sozinho, ele estava com a rocha junto com ele. E ele foi no nome do Senhor Jesus. Se você não está indo no nome do Senhor Jesus, se você não tem conseguido derrubar o gigante, é porque não tem sido no nome do Senhor Jesus. Talvez você não tenha passado a mesma fé, a mesma coragem que Davi passou quando foi falar com Saul. Porque Saul poderia ter olhado para ele, como olhou a princípio, e disse: você é apenas uma criança. Mas quando Davi começou a contar as coisas que ele fazia, então ele acreditou naquele menino. Ele acreditou naquele menino. Lembre-se, tire como lição. Às vezes nós ficamos tão chateado com as coisas que acontecem dentro do nosso lar. Às vezes nós ficamos tão frustrados, decepcionados com as coisas que ouvimos dentro do nosso lar, no meio dos nossos, no meio de amigos. Deus está nos preparando, irmão, para derrubar gigante lá na frente. Deus está te preparando para quando o gigante vier até você, você não ter medo dele, das palavras dele. Você não ter medo quando ele zombar de você. Sabe por quê? As pessoas zombam de nós. As pessoas zombam de nós, irmãos. Quando a gente já deveria ter aprendido no meio dos nossos, dentro da nossa casa, a receber as afrontas, mas continuar de cabeça erguida. A Bíblia não diz, irmãos, que Davi, porque era visto como uma criança, ou como alguém que falasse demais, ou como alguém que só servia para servir. A Bíblia não diz que ele era frustrado por causa disso. Ele crescia. Ele crescia quando as pessoas riam dele. Ele crescia quando as pessoas olhavam para ele e queriam calar ele. Ele crescia, porque diante do adversário dele, ele ia precisar ser forte.
quando o adversário risse dele e olhasse e visse ele apenas como uma criança. Você imaginou se Davi nunca tivesse passado por essa situação? A hora que o gigante falasse para ele, você é uma criança, vai embora daqui, o que ele ia fazer? Ele ia acreditar que ele era uma criança e ele ia embora. Ia ser mais um frustrado. Mas por ele ter crescido com as pessoas dando risada dele, por ele ter crescido com as pessoas zombando dele, quando ele chegou diante do adversário, não adiantou o adversário zombar dele. Essa estratégia não ia funcionar na vida de Davi. Essa estratégia na mão do inimigo não ia funcionar sobre a vida de Davi, porque Davi já estava acostumado. O que ninguém sabia é que Davi, quando estava lá cuidando das ovelhas, Davi não deixava o mal vir sobre elas. O que as pessoas não sabiam e Davi não precisava contar é que ele não permitia que o urso, que o leão, seja lá quem fosse, tentasse contra as ovelhas dele, porque ele ia se tornar grande. Isso as pessoas não sabiam. Mas no momento certo tiveram que saber. No momento certo Saul soube que quando ele estava trabalhando para o pai, quando ele estava apacentando para o pai, ele não permitiu o mal acontecer. Ele poderia ter falado para o irmão, quando o irmão perguntou, por que você não está lá apacentando as poucas ovelhas? Ele poderia ter falado, fique tranquilo, porque o mesmo que livrou da outra vez, quando eu estava lá fazendo, vai livrar de novo. Não, ele não precisou fazer isso. Ele não precisou falar para o irmão. Sabe por quê? Tem muitas pessoas falando para quem não deve falar. Tem muitas pessoas comentando e dizendo as coisas para quem não deve falar. Ele falou para a pessoa certa. Porque quando ele disse para Saul, Saul permitiu que ele fosse lá. E aí ele foi, irmãos, no nome do Senhor Jesus. E o nome do Senhor foi glorificado, porque ele derrubou aquele gigante no nome de Jesus. No nome do Deus Todo-Poderoso. Ele foi lá e derrubou. Ele disse, eu vou a ti no nome do Deus de Israel. No nome do Deus poderoso eu vou até a ti. E foi assim que ele venceu. E Aleluia. é assim que nós vamos vencer também. Porque vamos aprender a nos calar. Vamos aprender a nos calar. Porque eu tenho certeza que existem pessoas aqui que estão sendo motivo de riso para muitos. Eu sei que existem pessoas nessa tarde que pessoas olham para você e ri de você hoje. Mas é você que Deus vai te usar. Aguenta só mais um pouquinho. Você está recebendo hoje essas afrontas diante da tua casa, mas diante do seu inimigo de verdade, Deus vai te ensinar. Deus vai te dar estratégia, porque você vai no nome do Senhor Jesus. Você vai vencer no nome do Senhor Jesus. E eu quero nessa tarde dizer para você que no nome do Senhor Jesus, eu e você vamos vencer. Amém. Vamos vencer o gigante que tem se levantado contra as nossas vidas. Ele já é posto por terra no nome do Senhor Jesus. Eu creio, irmãos, que é posto por terra. Toda afronta do inimigo contra as nossas vidas é posto por terra nessa tarde, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que você fique com essa palavra e seja abençoado, você e sua casa. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque Ele está mandando socorro. Ele está enviando socorro para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. No nome do Senhor Jesus. Não tenha medo, Deus é contigo. Vamos estar orando pelos irmãos que entrou na live. Ore comigo, irmãos. Peça ao Senhor para que essas vidas sejam tocadas e que os gigantes que têm se levantado contra a vida deles seja posto por terra. Seja um Davi nessa tarde a orar, a ajudar o seu irmão que está passando por necessidade, porque quando Davi venceu, o exército que estava com medo também venceu. A vitória não foi só de Davi, a vitória foi do exército que antes estava com medo. Mas Davi, quando foi colocado ali por Deus, quando Davi foi colocado ali e venceu o gigante, o exército pôde respirar e se alegrar.
por causa de Davi. Então sejam Davi. Ore por essas vidas também, no nome do Senhor Jesus. Senhor, visita a Marlene. Oh, Senhor. Jesus amado, poderoso. Toca, Senhor Deus, na vida dela, Senhor. Sim, Deus. Eu não sei, Senhor Deus, o que ela tem enfrentado e o que ela tem passado, Jesus Senhor. Poderoso. Mas nessa tarde, Senhor Deus, nós declaramos, Senhor, Deus, que ela vença, Senhor, os inimigos que têm se levantado contra a vida dela. Senhor, visita, amado. Senhor Deus, a irmã Analice, Senhor. Coloca por terra, Senhor, toda a adversidade, toda a afronta, Senhor, sobre, ó Pai querido, a vida dela, sobre a família, seja com ela. Visita a Léia e o Nelson, Senhor. Entra, Senhor Deus, na casa deles, Senhor. Visita, Senhor Deus, essa família, cada um, Senhor Deus. Visita a Sandra, Galter, Senhor. O Davi, a Lavínia. Entra, Senhor Deus, nessa casa, Senhor. Em nome de Jesus, visita a Jane, o Gustavo, Senhor. Visita o Benjamin. Põe as tuas mãos sobre essa família. Visita o Jonas, Senhor. Toda a sua família, todos os irmãos, Senhor Deus, de São Francisco. Coloca as tuas mãos sobre a vida deles, sei com eles. Sobre a vida do Gabriel Campos, Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor Deus, sobre a vida dele. Visita, Senhor. Ajuda, sustenta. Visita o pastor Mark, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre a casa, a família. Sustenta, como o Senhor já tem sustentado. Lília Damasceno, Daniele Padavone, Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre essas famílias, sobre essas vidas, sobre os filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Viviane, Luane, Cibele, Ana Clara, Vandinho, Ana Lívia. Visita, Deus. Senhor Deus, a cada um. Coloca as tuas mãos, sustenta, fortalece, repreende a enfermidade, repreende a afronta sobre a vida, Senhor Deus, da Lídia Costa, Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor Deus, sobre a vida dela. Venha, Senhor Deus, agindo, Senhor Deus, do sobrenatural. Sobre a vida do Luiz Gabriel, Senhor. Sobre a vida da Janaína Santana. Senhor, põe as tuas mãos sobre essas vidas, sobre essa família. Pai, estenda as tuas mãos. Repreende, Senhor Deus, a morte. Repreende a enfermidade. Põe por terra o vírus, Senhor. Repreende a depressão, Senhor. Repreende o medo, Senhor. Põe por terra, Senhor, todas as afrontas, Senhor Deus, do inimigo. Visita o pastor Gabriel, toda a sua família, os netos, Senhor, a esposa. Coloca as tuas mãos sobre a vida dos teus filhos. Sustenta eles, guarda eles, Senhor Deus, contra toda malignidade, Senhor, em nome de Jesus. Visita a Elaine Faria, o Eric e a Diane, Senhor. Põe as tuas mãos sobre a vida deles. Venha sustentar, Senhor, a vida da Nazaré Silva, da Andréia, Senhor Deus, Correia. Visita, Senhor, sustenta, segura nas mãos deles, Senhor. Envia, Senhor Deus, o socorro sobre a vida da Fátima Aparecida, Senhor, em nome de Jesus. Entra no lar, venha dissipando toda a enfermidade, venha dissipando toda a barreira, Senhor, sobre a vida da Elisama, Senhor, a prima do pastor, Senhor, lá de Minas. Sustenta eles, Senhor. Visita aquela cidade, visita cada um, Senhor Deus, daquele lugar. Estende as tuas mãos, seja com eles. Repreenda, Senhor Deus, todo o mal. Venha, Senhor Deus, visitando a saúde, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre a vida deles, Senhor. Ela também trabalha, Senhor Deus, na área, Senhor Deus, da saúde. Coloca as tuas mãos, Senhor Deus, sobre a vida dela. Protege ela, Senhor, livrando de todo mal. Visita, Senhor Deus, evangelista Silvia, Adriele, Daniel, Leandro, Senhor Deus, Meireles, Nilda Miguel, Senhor, o Felipe, a Marilyn, Senhor. Visita, Senhor Deus, a cada um deles. Visita a gestação da Marilyn, a gestação da Fabiana, Senhor. Visita a gestação da Luciana, Senhor, da Lania, outras mais, Senhor, que estão, Senhor Deus, gestante. Coloca as tuas mãos, repreenda, Senhor Deus, todo mal contra a vida delas, dê saúde, Senhor, sustenta, Senhor Deus, a vida delas em nome de Jesus. Visita a Silvia, Adriele, Senhor, Daniel, o Leandro, a Nilda. Põe as tuas mãos, Senhor Deus, sobre a vida deles, ajuda eles, sustenta, Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus, de dificuldade. Estenda as tuas mãos, abre, Senhor Deus, o mar, põe por terra, Senhor Deus, os adversários, põe por terra, Senhor, o gigante, Senhor, que tem afrontado, que tem causado medo, que tem causado pânico, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós liberamos, Senhor Deus, a bênção sobre cada lar, sobre cada família, Senhor Deus, nessa tarde.
Em nome de Jesus. Visita, Senhor, os nossos familiares, Senhor. Visita os nossos amigos, Senhor. Sustenta eles, Senhor. Entra, Senhor, na vida deles, meu Pai. Dê saúde. Visita a minha avó, Senhor. Visita a minha tia, Senhor. Lá de Mitinga. Visita os meus familiares, Senhor, em Santo André. Coloca as tuas mãos, Senhor, Deus, sobre a vida deles. Dê saúde, Senhor. Sustenta. Livra, Senhor, Deus, de toda adversidade. Em nome de Jesus, Senhor, a Ti nós clamamos, Senhor, que toda enfermidade, que todo medo, que todo gigante, Senhor, que tem se levantado contra a vida dos Teus filhos, Senhor, caia por terra e que Teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus abençoe sua casa e sua família. Receba essa palavra e guarde ela no teu coração. No momento de dificuldade, no momento em que você estiver se sentindo com medo, apavorado, quando você estiver pensando em desistir, pensa que o Senhor levantou alguém pequeno, levantou uma criança, pode levantar você também. Seja abençoado por essa palavra. Fique com Deus e seja abençoado em tudo e por onde você estiver. Por onde você entrar, que seja abençoado. Onde as tuas mãos tocarem, que seja abençoado. Que a miséria, que a escassez não venha entrar sobre a tua vida. Que o medo de ficar sem se alimentar, que o medo da escassez não esteja sobre a sua vida. Que o desemprego não esteja sobre a sua vida. Que a doença não esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Convidamos você para estar conosco às 20 horas. Estaremos em mais um culto online, né? É verdade. Mais um culto aqui, fazendo menção do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fiquem com Deus.